A ditadura militar marcou um período sombrio de nossa vida política. Em nome da segurança nacional, atrocidades foram cometidas contra brasileiros que não comungavam com o regime imposto. Os horrores vividos naquela época não somente marcaram nossa história política, como ainda deram uma nova conotação às gerações discípulas da luta contra a ditadura militar. Eram pessoas jovens, idealistas, engajadas nos movimentos populares e partidos políticos de esquerda, que pagaram um preço muito alto por defenderem a liberdade de expressão e cidadania. Este foi o caso de José Manuel da Silva, nascido a 2 de dezembro de 1940. São Bento era um local onde estava sendo reorganizada, tentando uma forma de consolidação aqui em Pernambuco da vanguarda popular revolucionária. Então, na época, tinha atuando lá na Granja São Bento, moravam lá 5 militantes da VPR. A Pauline, a Soledade, o Eudaldo, o Evaldo, o José Manuel e o Jarbas. Na verdade, são 6, né? O que nós sabemos é, por exemplo, Zé Manuel foi preso em Toritama. O Jarbas Pereira Marques foi preso na livraria onde ele trabalhava. As duas moças, a Paulina e a Soledade, foram presas numa loja em Boa Viagem. Então, o que fica confirmado nisso tudo é a farsa que a repressão fazia na época, né? Ela matava sob tortura e depois simulava um tiroteio, porque aquelas pessoas, a gente tem testemunhas e provas que elas não foram mortas reagindo à prisão, e sim, elas foram mortas sob tortura, depois os corpos foram levados lá para a residência deles, e foi montado esse cenário macabro que aparecia na perícia técnica e para os jornais. A gente tem um testemunho de um dos médicos legistas que essas armas eram sempre usadas em todas as simulações, e que eles até ficavam brincando entre eles, se não davam para arranjar outro tipo de arma, porque aquelas, de tanto aparecer nas fotografias, já estavam manjadas. Para José Manuel. Estamos fazendo a retratação política daquele que tombou em defesa da democracia. E o povo de Toritama vem ostensivamente. Aqui representando o Movimento Nacional de Direitos Humanos, entidade que congrega cerca de 300 entidades no nosso país de direitos humanos. Estamos aqui acompanhando o resgate dos restos mortais de José Manuel, como também já fizemos lá em Natal com a vinda de Emanuel Bezerra dos Santos. É o resgate da história feito pela população e mudando, né? Quem era bandido hoje acaba tendo uma nova visão. É isso aí que gostaríamos de colocar rapidamente, trazer
a solidariedade de todos aqueles que trabalham a questão dos direitos humanos no nosso país. Muito obrigado. Vocês vivem hoje um momento em que se pode homenagear alguém que sumiu daqui na época da ditadura militar e que se construiu durante mais de 20 anos uma imagem de que se tratava de um filho maldito da terra e que hoje volta nos braços do seu povo para resgatar a dignidade de sua memória. Para se retratar publicamente um herói do povo brasileiro, aquele que estava lutando ao lado dos pobres e oprimidos. E hoje a luta continua os discriminados, continuam os excluídos. E aqui em Toritama estamos dando um exemplo para o Brasil, porque estamos retratando publicamente e colocando no pedestal dos heróis da pátria José Manuel. Seja bem-vindo, meu conterrâneo, a minha terra, o povo de Toritama, João Manuel, estão de braço aberto para lhe receber. Tanto os seus conterrâneos como os habitantes que moram aqui. E eu espero que essa data sirva de exemplo aos demais, que não aconteça mais nunca, tortura nunca mais em nosso Brasil. Muito obrigado. O significado histórico desse momento é que José Manuel, que deu o que ele tinha de mais precioso, que era a vida dele, lutando pela democracia, pela liberdade, por um Estado de Direito, hoje ele volta à sua terra e fica provado que terrorista no Brasil, quem fez foi o Estado. Então, Zé Manuel nunca foi um terrorista. Terrorista era o Estado brasileiro que prendia, sequestrava e matava sob tortura e ainda por cima ocultava os cadáveres dos militantes, dos opositores do regime. As pessoas não imaginam o que é ter um ente querido e não ter o direito de velar esse corpo, de velar essa memória. As pessoas não imaginam o que é você ter um parente, um ente seu, e não ter memória, ser apagado da história de uma cidade, de um estado e de um país. Por isso é que hoje nós estamos aqui participando com todos os companheiros moradores de Toritama, para que tiremos uma lição disso. Aprendamos que a história do Brasil não teve só um José Manuel, são vários. Ele não foi o último a ser morto, nem foi o primeiro. Antes dele, centenas de trabalhadores, homens e mulheres, foram mortos, trucidados e levados ao esquecimento. José Manuel, como eu conhecia aqui nessa cidade, era apresentado como um terrorista e um traidor do país. E eu fiz questão naquele comício de lembrar figuras da história do nosso país que também foram considerados terroristas, como Tiradentes, como Zumbi dos Palmares, como Frei Caneca, todos eles mortos como perigosos traidores e terroristas, e que na verdade são heróis da nossa pátria, reverenciados hoje em todos os cantos do nosso país. José Manuel é também um desses brasileiros injustiçados que hoje aqui são parcialmente recuperados. Nós não temos fisicamente o seu rosto, o seu corpo, as suas ideias, as suas ações atuando no dia de hoje, mas temos a sua memória, temos a sua história que alimenta o dia a dia da nossa caminhada. Por isso, companheiros, numa hora como essa, é muito importante cada um jovem que está aqui hoje, que não conheceu José Manuel, que aprenda e que compreenda que nós estamos fazendo aqui história, fazendo uma parcela da vida de um país, que é recuperar a sua memória. E um povo e um país que não tem memória, que não tem história, não sobrevive e não é digna de existir na face da terra. Por isso, companheiros, a memória de José Manuel é parte da história desse país. Eu costumava ouvir há muito tempo o saudoso senador Marcos Freire, quando se referia à história, dizia que a história é uma grande roda gigante. É uma roda gigante que aqueles que estão embaixo num dia, no momento seguinte estão em cima. Eu acho que o sentido de resgate de uma pessoa que foi assassinada por sua luta e que não teve o reconhecimento da comunidade, da população e da história. Hoje, anos depois, numa cerimônia singela, com a presença oficial
do governador do estado, representado pelo vice-governador Jorge Gomes, com a presença de deputados federais, do prefeito do município, das lideranças, é um reconhecimento, não apenas da luta individual de José Manuel, do significado da sua luta e da sua militância, mas é também um ato que representa todos aqueles que deram a sua vida, o seu suor, o seu sangue na luta para que hoje nós pudéssemos ter um regime democrático de liberdades e de garantia. E eu creio que esse é um dos gestos simples, mas que com uma densidade simbólica que será reconhecido por todos de Toritama e de Pernambuco. Muito obrigado. Eu quero dizer a vocês que essa democracia institucional que nós conquistamos e a luta que nós haveremos de continuar pela democracia efetiva, pela democracia da justiça social, pela democracia daqueles que possam ter aquilo que muito poucos têm. Então eu acho que essa democracia, que um dia essa democracia nós haveremos de conquistar, ela deve muito a companheiros como José Manuel da Silva. Eu estou muito feliz e triste ao mesmo tempo, que para mim seria bem melhor uma festa com você vivo do que você morto. Para mim você foi o herói de Pernambuco, o herói de Toritama, o herói do Brasil. O prefeito decretou feriado municipal todo ano, dia 17. Toritama também vai receber uma rua com seu nome, que é a Rua do Comércio, está na votação na Câmara dos Vereadores. Tá? Agradeço a todos aqueles que me ajudaram. Estou de peito lavado. Hoje eu acertei na maior cena do país. Não é a lote, nem a cena não. É uma cena de liberdade. É uma cena de direito. Que o pessoal Toritama não vai nunca mais chamar Zezinho. Você é um terrorista. Você é um marginal. Você era um perigoso que estava para estourar uma bomba dentro dessa cidade. Não, Toritama. Zezinho foi um homem que morreu por vocês. A ditadura militar acabou com você. E hoje eu desminto a ditadura militar. Que eles falaram que você tinha morrido no tiroteio. E eu desminto, você foi amarrado, jogado dentro do carro do ICRA e morto em Recife. As fotos estão aí mostrando a tortura. E o povo de Toritama tem que saber disso. Foi muito difícil para mim, gente. Foi muitos anos de luta. Foi muitos anos de noites e noites de sono. Mas eu estou feliz a entregar Zezinho, não as suas filhas, a sua irmã, a sua mãe, que não quis nem comparecer. Foi muito doloroso para a dona Luísa. Eu agradeço de coração, estou muito emocionada. Espero que vocês compareçam à missa de corpo presente e ao sepultamento. Obrigada, Toritama. Agradeço o povo de Toritama de coração. Obrigada, Zezinho. Mais uma vez. Tua mulher está aqui. Nunca participei de nada, não sou liderança de partido, mas fiquei muito triste por você me ocultar tanta coisa que eu não sabia. Porque jamais eu ia ter vergonha do marido que você foi. Você foi um homem, Zezinho. Você foi um herói. Receba as palmas de Toritama. Em seguida... Então, falar mal, vendo a filha, vendo a neta discriminada pela população, entendeu? Quer dizer, pra ela é horrível, né? Por causa disso, né? Como eu tinha esperança que ele voltasse, ela também tinha essa esperança. Eu achava que qualquer dia ele ia chegar lá em casa dizendo estava vivo, estava em algum país, ou tinha fugido enquanto passava. Ficamos como se fôssemos pessoas tocadas pelo mal muito grande. Por muitos anos eu ainda fiquei sendo perseguida. Muitas pessoas tinham medo de se aproximar, porque achavam que estando junto de mim a polícia vinha e pegava todos. Muitas piadas, meu pai inclusive sofreu muito. As pessoas aproveitavam quando ele estava sozinho assim e começava a chicotear, entendeu? Chicotear com espinhos na ponta do chicote. Inclusive eu soube de boca de muitas pessoas que ele saía de cabeça baixa e ali ele não retornava mais àquele local. Meu pai era fã de um programa aí de rádio e desde o dia que mataram o meu irmão, nunca mais ele ligou esse rádio para escutar. Mas agora acabou, né? Agora eu posso falar do meu irmão com muito orgulho. Quando levaram ele, né, preso, pegaram ele ali e levaram um dia de domingo, assim, de 11h30 para o meio-dia. E terminar de almoçar. E a gente nunca esqueceu.
Achei muito direito, ele era uma pessoa que não merecia ter passado por isso. Não esperei que o nosso Brasil tivesse coisa de tamanha monstruosidade, né? Eu acho que sim. Eu estou achando que isso é uma lição de patriotismo na vida atual que nós vivemos. Quer dizer que é uma lição para a democracia, que, né? Hoje nós estamos numa democracia sadia e, sobretudo, é um prazer para todos nós toritamenses a gente compartilhar uma situação dessa, né? Isso é muito bom. Estou aqui limpando a sua honra, Zezinho. Você que foi tão pisado, tão machucado pela sociedade brasileira, como um terrorista perigoso, como um homem sem caráter, como um homem que ia estourar uma bomba em Toritama, que isso jamais seria verdade. Você que morreu por nós, receba essa gratidão da sua mulher, dos seus filhos, do pessoal de Toritama, de toda a imprensa. Eu sei que aonde você estiver, Zezinho, você está feliz. Eu não queria estar com uma homenagem dessa, eu queria uma homenagem de você vivo. Mas, infelizmente, a situação não permitiu. Eu só tenho a agradecer. Eu quero que onde você estiver, você descanse em paz. Que sua mãe agora fique ciente que você não vai voltar para os braços dela vivo. Seu resto mortais está aqui conosco. A dona Luísa, tanto tempo que eu escondi isso da senhora, eu te peço perdão, desculpa, porque eu não podia revelar um fato tão grave como esse. Eu não sabia como é que a senhora ia entender isso, mas doía. Quando a senhora falava para mim que um dia ele voltaria e que abraçaria a senhora. E eu sabia, dona Luísa, que jamais você, Zezinho, poderia voltar para abraçá-la. A minha sogra entrega, teu filho de coração. Me perdoe por ter guardado tanto tempo um segredo, um silêncio. Como eu fui torturada pela Polícia Federal, pelos agentes do DOPS, eu não tinha condições de trazer ele para aqui, nem para Natal. Então, dona Luísa, mais uma vez, eu estou te entregando teu filho. Não era nessa situação que eu queria te devolver, Zezinho. Eu queria te devolver vivo, feliz. Mas, infelizmente, eu não tive condições. Porque os canalhas da época amarraram e jogaram dentro do carro. E mataram e dizendo que ele tinha morrido no tiroteio, sendo mentira. Abaixo a ditadura militar. A esses homens que fizeram isso com meu marido, eu só peço que Deus o perdoe, que tenha compaixão e perdoe o pecado desses homens. Porque vingança não vai resolver o problema. A vingança não vai trazer meu marido de volta. Mas eu estou de alma lavada perante a sociedade de Toritama, perante a sociedade do Brasil. Lavei, Zezinho, com muita honra, com muita lágrima, muitas noites de sono, 5 suicídios que eu tentei, por um estupro que fizeram comigo e eu tive que abortar. Mas tu onde tu estiver, tu sabe que eu sou inocente. Carreguei muito tempo essa cruz nas minhas costas, porque eu matei um filho do estupro da Federal. Eu não tinha condições nunca, Jesus, de ter esse filho. O Senhor sabe disso. Jamais eu podia botar no mundo uma criança que eu ia odiar para o resto da minha vida por ter sido estuprada por agente do DOPS. A sociedade de Toritama não sabia isso. Meus familiares não sabiam isso. Eu perdi meu pai de coração por conta dessa situação. Meu pai morreu sem saber disso. E hoje eu sei que aonde ele estiver, ele está feliz, pai. Porque eu limpei a honra do seu genro, que o senhor queria muito bem, que o senhor respeitava, que o senhor tinha ele como uma pessoa digna e honesta. Ao meu filho que se encontra longe desse país, que está continuando o que as Forças Armadas não permitiram, sendo o primeiro sargento de Marinha, nunca teve uma nota perdida. Meu filho que está na Inglaterra vai ter uma surpresa muito grande. Porque, Vladimir, quando tu chegar no Brasil, tu vai receber uma fita de presente com as honras militares que teu pai foi enterrado nessa cidade. Meu filho, você é muito longe daqui, não está me ouvindo. Mas eu sei que você vai ficar feliz por isso. Meu menino está continuando a carreira na Marinha, que a Polícia Federal e os agentes do DOPS e o Exército não deixou meu marido seguir. Eu agradeço a todo mundo que está aqui presente, a todo mundo. Eu não tenho
palavras para agradecer a vocês. Seria muito, Jesus. Mas essas palavras eu não tenho para agradecer esse povo que está aqui. Passa essa meninada aqui, passa essa meninada aqui. Passa aqui, ó, passa aqui.